Correia, nosso editor de política do Jornal Tempo, que você acabou de ouvir na coluna Política em Análise, que está aqui com a gente no nosso estúdio. Hoje participa do Café com Política. Tem pesquisa Datatempo CP2 que aponta o Calil com uma larga folga na disputa à Prefeitura de Belo Horizonte neste ano, né, Ricardo? Bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Super Notícia. Pois é, pesquisa veio excelente aí para o Calil, né, nesse primeiro momento. É claro que a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre pesquisa eleitoral nessa altura é que está muito longe da eleição e essa questão muda muito, varia muito ao longo do ano, né, principalmente porque o nome que está aí no cargo é um nome que é muito lembrado, é sempre mais lembrado que os outros, então ele larga na vantagem por isso. Mas pelo fato de que ele aparece já muito à frente e também com uma rejeição muito baixa, isso é um excelente sinal para ele que tenta a reeleição, né, neste ano. Se a gente for olhar bem, não é só essa questão do próprio Calil estar pontuando muito bem, mas também o fato de não haver outros candidatos aí rivalizando nem com uma pontuação razoável, né? Exatamente isso que eu queria saber de você, Ricardo. Você deixou muito claro na coluna Política em Análise a dificuldade de ter nomes hoje, né, que possam despontar a ponto de ameaçar a reeleição do prefeito Alexandre Calil. Por que essa dificuldade de surgir nomes? A gente já imaginava que algo nesse sentido fosse acontecer, o que está se concretizando, né? Eu acho que a primeira questão é essa dificuldade toda do PT e do PSDB em criar novas lideranças, né? E isso tem uma explicação nas figuras do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel e do ex-governador e hoje deputado federal Aécio Neves, porque eles construíram seus projetos políticos baseados nas suas próprias imagens e evitaram o crescimento de outros nomes dentro de seus partidos, né? Eles não quiseram sombras ali nos seus partidos e agora, nesse momento em que os dois ficaram, obviamente, fragilizados, os partidos acabam não tendo nomes para colocar para esse momento de renovação, né? No caso do PSDB, estão tentando lançar o nome da Luísa Barreto, que trabalha no governo de Minas, né? É subsecretária lá no governo de Minas, trabalhou muito tempo com a Aécio, com a Anastasia, mas parece ser um passo muito inicial, né? E talvez não dê tempo nessa eleição dela conseguir se viabilizar. O que se espera é mais que ela esteja se preparando para uma campanha de deputada no futuro e quem sabe lá na frente, daqui a uma ou duas eleições, possa entrar na disputa com uma viabilidade maior. Mas nesse momento precisaria acontecer alguma coisa diferente para que ela conseguisse se viabilizar. No caso do PT, é mais complicado ainda, porque o partido sequer tem, como eu estava dizendo na coluna, sequer tem um nome, né, definido. Há vários que são citados, nessa pesquisa foi testado o nome da Beatriz Cerqueira, mas fala-se de Beatriz, de Rogério Corrêa, de Reginaldo Lopes. André Quintão, quer dizer, fala-se de vários nomes, mas nenhum deles com viabilidade. Ainda lembrando que na última eleição o PT teve seu pior resultado, né, nos últimos anos aqui em Belo Horizonte, não conseguiu sequer chegar ali entre os três primeiros. Então, já vinha num processo de desgaste muito grande. Então, eu acho que esse é o principal ponto, essa dificuldade. Lopes, né, Reginaldo Lopes é um nome colocado, na última eleição ele foi candidato, como eu falei, acabou não indo tão bem aí naquela eleição, né, ficou ali abaixo de 10% dos votos, né, atrás inclusive do Calil, do João Leite, que foram para o segundo turno, e também do Rodrigo Pacheco. Então mostrou um enfraquecimento muito grande de um partido que sempre teve aí 30% dos votos, no mínimo, em Belo Horizonte, né? E hoje o que a gente vê é que o nome que poderia, que depois do Calil seria um nome que consegue agregar alguma coisa, seria o Mauro Tramonte, porque ele chega a 19,5%, é bastante coisa para quem não está com o nome colocado aí na disputa, né? O que se diz nos bastidores é que não vai disputar, que ele não vai disputar a eleição. Exatamente. Inclusive, ele negou isso pra gente no Café com Política na última vez que ele esteve aqui. Exatamente. O que está colocado aí é que o partido dele, né, o Republicanos, colocou o nome do Mauro Tramonte para barganhar melhor uma vaga de vice. Quem sabe até uma vaga de vice para outro nome na chapa do Calil, que seria um vice muito importante, considerando que o Calil pode disputar o governo daqui a 2 anos, né, e aí o vice virá prefeito. Então, há uma briga muito grande por essa vaga de vice e o Republicanos, para poder ter mais barganha, teria colocado na disputa o Mauro Tramonte para que fosse uma vantagem para o Calil contar com eles como vice, né?
Mas, Agora... tirando o Tramonte, o resto, os outros candidatos estão realmente assim, abaixo de 3%. Ou 4% dos votos, que é muito pouco, né? E no ambiente político, né, Ricardo, que a gente sabe que tudo pode mudar, como ocorreram, né, mudanças na semana passada no governo de Minas, que tirou da disputa o Matheus Simões, por exemplo. Exatamente. O Matheus Simões era o nome mais forte do Novo, era o nome mais colocado, né? Vereador, já tinha um conhecimento grande daí da cidade, acabou virando secretário, né? Ainda não assumiu, mas já trabalha como secretário, mesmo sem ter assumido. E com isso o Rodrigo Paiva, que disputava com ele internamente a indicação, com menos chances, vai ser o candidato do Novo. O que a gente percebe é que, apesar da eleição do Zema, né, que pareceu muito mais um resultado de insatisfação com o PT e PSDB na última eleição, o Novo não conseguiu ainda trazer para o debate da disputa municipal, que está começando agora, uma força, né, do partido no Estado. Parece mais que o Zema foi eleito por razões muito próprias daquela eleição, porque você não vê o candidato do partido, seja ele nos testes que foram feitos com o Matheus Simões ou com o Rodrigo Paiva, com força de um partido que tem o governador do estado, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Agora, a gente sabe também que um índice que chama muita atenção em pesquisas e que todo mundo fica de olho é o índice de rejeição, né, Ricardo? Exatamente. Que pode dizer muito aí dos candidatos que estão disputando, que estão na disputa eleitoral. No caso da rejeição, no caso do prefeito Alexandre Calil, o índice de rejeição não preocupa tanto, né? Mas outros candidatos ou possíveis, vamos dizer assim, nomes lembrados, aparecem com uma rejeição muito grande, né? Exatamente. O prefeito, depois de 3 anos de governo, era esperado que o prefeito tivesse uma rejeição maior do que tem, porque é normal políticos que estão no poder, eles sofrem um desgaste, né, de todos os problemas que vivem a cidade. No caso aqui de Belo Horizonte, teve a questão da chuva, né? Por exemplo. Mas com 3 anos de governo, ele tem uma reprovação ainda, uma rejeição ainda baixa. O que a pesquisa fez? Ela pediu que as pessoas dissessem 2 nomes em quem elas não votariam de jeito nenhum. Em primeira opção e segunda opção. Sem apresentar opções, é espontânea. Não, com os opções. Nomes. Okay. Com opções, mas destes candidatos em quem elas não votariam de jeito nenhum. Mas elas podiam apontar até 2. No primeiro apontamento, o prefeito teve 7,7% de rejeição, que é realmente muito baixa. E como segunda opção, ainda apareceu em outros 3%. Ou seja, somando esses 2 nomes, ele ficou com um pouco mais de 10% de rejeição. Enquanto outros candidatos, no caso as candidatas de esquerda, né, Vanessa Portugal, Beatriz Cerqueira e Aura Carolina, ficaram com bem mais do que isso. No caso da Vanessa e da Beatriz, com mais de 30%, somando as duas respostas. E aí, obviamente, que o total dá 200% e não 100%, justamente porque todo mundo teve direito de falar até 2 nomes, né? Mas as maiores rejeições são aí das 3 candidatas de esquerda. Vanessa Portugal, do PSTU, Beatriz Cerqueira, do PT e Aura Carolina, do PSOL, que não é uma surpresa muito grande, porque há toda uma resistência aí aos nomes da esquerda nos últimos anos. Em Belo Horizonte, a gente já viu isso na última eleição. Agora, um ponto que a gente tem que levar em consideração nessa pesquisa e que pode, nessa eleição, e que pode fazer diferença lá na frente, é porque ainda não apareceu um candidato do grupo bolsonarista, né? Esse candidato vai aparecer em algum momento. Que pode desestabilizar, né? Inclusive essa pesquisa. Exatamente, que precisa ver qual que é a força que esse candidato vai ter, né? O presidente tem um grupo sólido ali de 10, 15% do eleitorado que está com ele para tudo, né? E tem um grupo ali que oscila ali, que vai até 30%, que agora parece até estar recuando um pouco. O presidente tem perdido um pouco de apoio nesse grupo mais moderado, mas é uma força muito grande, né? E aqui em Belo Horizonte a gente vê um grupo do Calil, do Calil e do Anastasia, né? Que foi para o PSD, esse grupo é o favorito, que é o grupo do prefeito. A gente tem um grupo que pode unir o João Vitor Xavier com o grupo do Rodrigo Pacheco, senador do DEM, que pode aí, né, o candidato ser o João Vitor Xavier, ou pode eventualmente ser outro candidato. A gente vai ter o grupo, obviamente, do governador, do Partido Novo, e pode surgir esse 4º grupo aí, que seria o grupo do Bolsonaro.
Agora, Ricardo, a pesquisa completa está na página 14 do Jornal Tempo e a gente convida os nossos ouvintes, né, a conferirem, principalmente quem é eleitor de Belo Horizonte. A gente mostra aqui que são 4 cenários, né, foram 4 cenários feitos para que essa pesquisa ocorresse. E tem também ainda as informações aqui de um cenário espontâneo, que você também já explicou para a gente. Obrigada pelas informações. Daqui para frente a gente começa a falar cada vez mais sobre as políticas ou sobre as eleições de 2020, né? Exatamente, e amanhã também tem a avaliação de governo, aí mostra como é que está a aprovação, né, do prefeito aí por várias faixas e regiões também. Obrigada, Ricardo Correia, nosso editor de política do Jornal Tempo.